Fala pessoal, sejam bem-vindos, eu sou Eduardo Garuffi. Bem-vindos mais uma vez a essa aula 2 do Método Inquebrável. São 3 aulas 100% gratuitas, onde você vai aprender o que precisa para nunca mais quebrar na bolsa. Nessa segunda aula, eu vou revelar um método para você começar a extrair dinheiro consistentemente do mercado, entender o que está fazendo, entender mais os seus números. Isso não vai só te ajudar a não quebrar, mas também vai garantir que você rentabilize sua grana de maneira consistente no mercado financeiro. Mas antes da gente começar, eu quero dividir com vocês a história do Daniel, meu aluno que trabalha de segunda a segunda sem final de semana livre. Quando ele descobriu o mercado financeiro, ele viu que ali ele poderia realizar seus sonhos e alcançar a sua independência financeira. Não foi fácil para ele, que trabalha de sol a sol, mas com muito trabalho e dedicação, seguindo todo o método que eu ensino, do começo ao fim, ele hoje constrói um novo futuro, tanto para ele quanto para sua família. Dá só uma olhada na mensagem do Daniel. Vamos lá. Olá meus amigos, meu nome é Daniel, sou aluno do Garuffi, venho há um ano fazendo curso de gestão de risco com ele e, cara, mudou completamente o que eu achava do mercado sobre questão de gestão de risco. Fez eu entender realmente como gerir o meu dinheiro. O Garuffi fez eu entender como realmente eu devo tratar o meu dinheiro, como que eu devo... E isso faz toda a diferença para você sobreviver no mercado financeiro. Então eu falo para vocês que foi um marco para mim, foi o que mudou totalmente a minha cabeça, foi o que eu dá o passo para frente nessa questão de gestão de risco. Então eu aconselho a todos vocês conhecer o trabalho dele, conhecer o método dele, é maravilhoso. Ele é um cara que está sempre evoluindo muito e transformando muita gente, como ele me transformou. Então eu venho agradecer ao Garuffi aqui imensamente pela oportunidade que ele me deu de estar junto com ele na turma. Muito obrigado, Garuffi. Fez toda a diferença para mim e para minha família. Hoje somos melhores. E eu hoje sei lidar muito bem com o meu dinheiro na questão financeira. Graças ao Garuffi, hoje eu opero a bolsa com muito mais cuidado e sei muito bem aonde pisar e como trabalhar para ter um longo prazo nesse que é um mercado muito difícil. E se você não tiver gestão de risco, você não consegue ir para frente. Você precisa muito disso. Então, conheça o trabalho do Garuffi. Eduardo Garuffi é 10. Muito obrigado, Garuffi. Deus abençoe. Esse é o meu objetivo aqui. Eu quero mostrar que você também pode fazer igual ao Daniel. E tudo bem se você quiser ter mais que um emprego ou gostar de fazer outra coisa. O mercado financeiro pode ser uma fonte, uma nova fonte de renda, capaz de te deixar tranquilo no presente, especialmente no futuro. Construir esse futuro é muito importante. E antes de continuar com o conteúdo dessa segunda aula, se você não estava aqui ontem, eu sugiro que você assista a primeira aula, ok? É muito importante que você entenda como o seu comportamento e a sua capacidade de decisão podem influenciar diretamente seus resultados na bolsa, entender os números, entender todas essas sacadas. Aí, depois que você terminar de ver a aula 1, é só você voltar aqui e continuar de onde parou. Combinado? Desse jeito, você vai estar 100% preparado para seguir na sequência correta do que eu vou passar aqui. E olha só o que a gente vai ter hoje por aqui. Vou trazer o slide para a gente falar do que a gente vai ter hoje. Vamos pôr a tela. Olha só, a gente vai falar da falácia do jogador. O que é isso? O que quer dizer isso, né, Garuffi? O método de Monte Carlo. Martingale funciona, não sabe o que é isso? Eu vou contar. Funciona ou não funciona? Esse termo que chamam de Martingale, que aliás não tem nada a ver com Monte Carlo. A gente vai falar também das sequências de stop versus o risco-retorno e da lei dos grandes números. Essa aula é muito importante, especialmente para o que vem amanhã. Então, vamos junto falar mais. Nesse momento, é bem possível que você esteja se perguntando aquelas famosas falácias que tem no mercado financeiro, né? Eu já cansei de ouvir
tantas falsas verdades que tem por aí no mercado, né? Não existe vencedor consistentemente, a bolsa é só para profissionais, quanto mais você aprende, menos você sabe. Esse método realmente é para mim? E eu digo uma coisa para você, e o meu objetivo é que no final dessas 3 aulas você já consiga aplicar tudo o que você aprendeu aqui imediatamente enquanto opera. Eu quero que você atinja todos os objetivos que você tem no menor prazo possível. Afinal, ninguém quer ficar rico com 80 anos de idade, né? Eu nunca quis, não é mesmo? Eu estou aqui 200% comprometido porque eu acredito que o método funciona. Eu já tive resultados incríveis e tenho até hoje. Não só eu, como também alunos meus. Vou mostrar aqui para vocês um pouco disso do que eu estou falando. Um exemplo de um aluno meu aqui, que é um aluno que vinha com dificuldades não operacionais. Não era a técnica que dificultava para ele, e era assim como gerir, operação a operação, decisão a decisão, como gerir os números, como entender os números do que ele fazia. De fato, trazer a tela para mim, o que você tem que fazer é seguir o que eu vou te ensinar. Sem novas técnicas ou novos pontos de entrada ou saída no gráfico, não é nada complexo ou teórico, não é por aí a nossa conversa aqui. Eu quero que você veja que apenas inserindo o que eu estou te ensinando no seu operacional, você já vai começar a mudar o seu jeito de enxergar o mercado. Esse é o segredo, e eu chamo de segredo que os outros não contam, porque muitos, na verdade, não entendem essa dinâmica, tá? O mercado financeiro, ele tem muitos e muitos mitos. Alguns eu explorei na aula de ontem, mas hoje eu vou te contar como desmistificar todos eles. Um dos maiores desafios dos traders que eu ensino, é como manter os ganhos consistentes, não ali por 1 mês, ou por 2, ou por 3, mas por anos. Esse é o verdadeiro desafio. Mas eu sei que, assim como eu, você, todos vocês podem superar. O trader vencedor, ele tem na sua base, dentro de si, consistência, uma visão consistente do que faz. Quantas histórias você já ouviu de quem ganhou algum tempo e depois perdeu tudo? Tem uma conta matemática que todos os iniciantes fazem no mercado, que se tem 20 dias de pregão, eu quero operar todos os dias, se eu ganho 20 dias, então meu lucro é vezes 20, né? Muita gente já fez essa conta. Certo ou errado? Errado. Não importam quantos dias você ganha ou perde. O que importa de verdade são os ganhos que vêm para compensar, para ultrapassar qualquer período de perda. Parece uma batalha sem fim, né? Uma frase que eu sempre gosto de dizer é que quem ganha na sorte, no mercado, perde no azar. Eu, de fato, demorei um tempão para descobrir isso. E quando você entender o segredo por trás dessa frase, você vai se desenvolver muito mais rápido. E é por isso que eu estou aqui, para te ensinar uma única estratégia, uma única maneira de pensar capaz de te impedir de quebrar na bolsa e te transformar verdadeiramente num vencedor. Não na sorte, mas no método. Eu coloco tudo o que eu ensino à prova todos os dias. Por exemplo, nos últimos meses eu venho operando com uma estratégia que eu desenvolvi. Eu tenho algumas estratégias, eu estou operando o mercado intraday com uma dessas estratégias, o mercado de longo prazo eu opero com outra. E eu passei por uma semana bastante desafiadora, onde as perdas foram muito maiores que os ganhos. No ponto de vista de quem me observou operar, quem me acompanha no dia a dia e me observou só naquela semana, o ponto de vista daquela pessoa que não conhece o que eu faço poderia ser assim: nossa, tá difícil, não é melhor desistir ou mudar? O ponto de vista de como a gente constrói o resultado é muito importante, por isso que eu bato tanto na história dos números. Aquela semana foi uma semana de resultados negativos.
Essa semana de resultados negativos, ela ocorre por diversas razões. Muitas vezes pode ser o comportamento que o mercado está, que não está favorável ao que você faz. Mas o negócio todo de quem opera o mercado financeiro é entender os números da técnica que usa para compreender como a sua técnica se comporta num ambiente ruim, ou seja, não favorável, e como ela se comporta num ambiente favorável, ou seja, um ambiente bom, onde os ganhos superam as perdas. Se você consegue ter essa visão, como se você colocasse um óculos ou um tipo de visão diferente, enxergar esses dados, você pensaria como eu penso, que foi o seguinte, puxa, passou uma semana com menos lucro, com menos resultado, mas essa semana, historicamente, representa muito pouco. E isso já aconteceu tantas vezes no passado que não me surpreende. Então para o trader ou para o investidor mais incauto, menos experiente, sem esse conhecimento, olhar aquela semana minha de resultados poderia ser assustador. Para mim, eu sei que aquilo é comum, é uma fase. Tem dia que faz sol, tem dia que chove. Não tem só sol ou só chuva. Aquela foi uma semana de chuva. Logo vem o sol, seca, nascem ali as flores, nasce a grama, o resultado vem. Mas vem para quem entende, como um agricultor que conhece os ciclos e a fase daquilo que planta, a hora de colher, a hora boa, a hora ruim. Tá? É importante entender tudo isso, porque agora eu vou entrar um pouco mais no conteúdo para te ensinar a consistência, porque ela não anda ali sozinha, ela anda junto, muito junto com o gerenciamento, mas pouquíssimos traders sabem. Então, pode se sentir bastante privilegiado, porque você já está um passo à frente de todos eles. Eu vou trazer para cá a tela e a gente vai começar a falar sobre tudo isso. Vamos colocar aqui. Eu vou colocar aqui a minha tela e a gente vai falar sobre esse conteúdo todo, começando a falar sobre a falácia do jogador. É interessante falar sobre a falácia do jogador porque, e eu coloco aqui um exemplo com duas moedas, a moeda de R$1 e o jogo, a cara e a coroa, né? O jogo de cara e coroa, muito usado para decidir de uma maneira binária, ou seja, uma coisa ou outra. O juiz de futebol usa para decidir o lado do campo, você usa para fazer alguma brincadeira com um amigo. Mas as pessoas naturalmente pensam, e é fato, que a cara ou coroa tem metade de chance de ser cara, metade de chance de ser coroa. Normalmente numa moeda comum, metade para um lado, metade para o outro. O que é interessante nessa história, e essa é a falácia do jogador, é que conforme você faz um jogo com um amigo, e você talvez faça um jogo onde existem 10 jogadas de moeda, você está do lado da cara, seu amigo do lado da coroa, né? E a cada jogo vocês vão ali somando os pontos. Conforme vai dando coroa, por exemplo, para o seu amigo, uma coroa, aí jogou de novo, deu coroa mais uma vez. Aí jogou uma terceira vez, deu de novo coroa. Naturalmente, e não é só você, mas o seu amigo também. E isso é muito comum, é um pensamento muito comum, é uma crença muito comum, de pensar que é o seguinte, puxa, já deu 4 vezes, 3 vezes 4 na coroa, a próxima vai ser cara. Do mesmo jeito que quando a gente está olhando alguma situação acontecer, você está fazendo algum tipo de jogo, qualquer tipo de brincadeira, se tem a impressão de que depois de uma sequência ruim, vem algo bom. Depois de algo acontecer com muita repetição, o outro lado tem mais chance de acontecer. Depois de tanto chover, uma hora faz sol, né, Garuf? Pode até ser na meteorologia. Não é na estatística sobre, por exemplo, a moeda. O que eu quero dizer com isso? Cada vez que a gente pega uma moeda, infelizmente não tem uma aqui, cada vez que você pega uma moeda e você lança ao ar, a probabilidade dela sair cara ou coroa é sim de 50%. Mas essa probabilidade está nessa jogada da moeda para cima, na jogada em si.
uma vez que ela foi lançada ao ar, ela tem a chance de cair na cara ou na coroa. A moeda não tem uma memória dentro dela, um chip, que pensa assim, já caí 4 vezes na coroa, tá na hora de cair em cara. Ela não tem. Cada lançamento acima, ao ar da moeda, tem uma probabilidade totalmente independente do que passou. A moeda não sabe que ela deu coroa as outras vezes. Ela vai dar cara ou coroa, cada uma com a metade da chance. E eu sei que você pode pensar aí sim, Garuf, mas e se eu jogar cara ou coroa 1000 vezes? Qual é a probabilidade de dar cara e de dar coroa? Não é metade para cada lado? É muito perto da metade, sim. E essa é uma das sacadas sobre probabilidade, especialmente probabilidade em eventos randômicos, como o lançamento de uma moeda, que as pessoas têm dificuldade de entender. Apesar de que com 1000 ou 5 ou 10 mil jogadas de moeda, a tendência é que metade dessa jogada seja cara, metade dessa jogada seja coroa. Apesar disso acontecer, o que rolou ali dentro, quantas deram cara, quantas deram coroa, pode haver um infinito número de sequências diferentes. Você pode talvez ter nessa sequência toda 10 vezes deram cara, 15 vezes deram coroa. Ainda assim, no fim das 1000, 2, 5 mil jogadas de cara ou coroa, você vai ter mais ou menos metade em cara, mais ou menos metade em coroa, não é exato, mas é muito perto de 50%. A falácia do jogador, em resumo, e isso é um entendimento muito importante para quem está na Bolsa de Valores, é entender que por mais que algo esteja acontecendo, isso não significa que aumenta a chance de outra coisa do lado oposto ocorrer. Não aumenta em absoluto, e isso serve no mercado financeiro. Puxa, Garuf, eu venho acertando muito as minhas operações. Eu agora vou colocar mais dinheiro, produção, porque agora eu estou acertando todas, eu vou acertar de novo. Cada decisão de investimento tem a sua probabilidade. E o seu operacional, o jeito que você enxerga o mercado, também tem a probabilidade no todo. A moeda tem 50% de chance de cair de um lado ou do outro num lançamento ao ar. 10 mil lançamentos de moeda também tem muito perto de 50% de chance de ter de um lado cara, do outro lado coroa. E ao mesmo tempo, elas em si não estão ligadas. Esse entendimento, essa compreensão vai mudar o teu jeito de enxergar o mercado, especialmente no final dessa aula. Quando você juntar o conhecimento dessa aula com o da próxima e juntar esses 3, você nunca mais vai enxergar o mercado como antes. Então lembra, toda vez que você for fazer um investimento ou uma operação no mercado, não traz para si a ideia do que aconteceu agora há pouco. Não traz para si a ideia de que o mercado está caindo, agora tem que subir. Um grande erro. O mercado não para de subir, agora vai começar a cair. Isso não tem necessariamente correlação. Não existe em nenhuma decisão de investimento correlação direta com o evento anterior. O que você tem que se preocupar é com o conjunto das decisões que você faz. E esse conjunto de decisões ser um conjunto onde o número é conhecido. Essa é uma maneira que você vai definitivamente melhorar muito os seus resultados. A gente ainda vai ver bastante coisa nessa aula sobre isso. E o próximo assunto que eu quero falar na aula, vou até tomar uma água, é o método de Monte Carlo. Monte Carlo é um cassino famosíssimo. O James Bond já fez filme, já teve filme onde o James Bond está no cassino de Monte Carlo. O método de Monte Carlo é um método que os matemáticos criaram para basicamente calcular o resultado e a probabilidade e a amostra de eventos aleatórios. Nossa, garoto, ficou complicado eu entender isso. Vamos lá. Aqui tem uma imagem de uma roleta. E a gente preparou aqui uma descrição embaixo dessa roleta e a descrição diz assim, 26 vezes no vermelho. Foi por causa desses 26 vezes no vermelho aqui que foi criado esse método. Porque aconteceu em uma noite em Monte Carlo um fato que foi raríssimo e que é raríssimo e que continua sendo. O jogo da roleta ele tem 27 números, sendo o 0 verde,
tá? E você tem metade vermelho, metade preto. Muitos jogadores têm o costume de apostar somente no vermelho ou no preto, porque eles entendem que uma hora ele cai. E a gente, quando falar do próximo assunto, vai tudo fazer sentido na tua cabeça. Eu vou apostar só no vermelho, produção. Por quê? Uma hora vai cair no vermelho. E cada vez que eu vou apostando, uma hora vai cair no vermelho e eu vou acertar. O fato é que quem apostou no preto nessa fatídica noite não acertou por 26 vezes seguidas. A gente pensa que uma roleta que tem 27 números, né? Você tem basicamente, não 14, né? Tem um desequilíbrio pelo número 0, mas você tem metade, preto e vermelho, e você pensar que, puxa vida, metade é preto, metade é vermelho. Caiu 26 vezes no vermelho, 26 vezes no vermelho. E foi aí que começou um estudo para entender como é que isso pode acontecer. Uma coisa que era pouco esperada. Como é que uma situação dessa pode acontecer? E quantas vezes isso pode acontecer num universo de milhares e milhões de jogadas, no caso da roleta? Mas, Garuf, por que você traz a roleta e um cassino para a nossa história de mercado financeiro? Porque os movimentos do mercado, apesar da gente usar a probabilidade para prever, e a gente vai simplesmente avaliar qual é a possibilidade de ir para um lado versus ir para o outro. Quando a gente fala de algo que deveria ser aleatório como uma roleta, você tem também eventos aleatórios, como eu acabei de mencionar. A roleta é aleatória. O mercado, Garuf, é aleatório? Não, o mercado ele é o coletivo do que as pessoas estão fazendo ali. As pessoas querem comprar, todo mundo, mais gente compra que vende, o mercado tende a subir. Mas nós, enquanto a gente que não tem o domínio nem o conhecimento da decisão de todo mundo ao mesmo tempo, a gente tem que ser bom na probabilidade. E para ser bom na probabilidade, a gente tem que contar que qualquer coisa pode acontecer dentro do mercado financeiro. E o uso desse método de Monte Carlo, né, da teoria que foi criada, nos ajuda a nos proteger. E nos ajuda a nos proteger do quê? Proteger do aleatório. O que seria o aleatório? Um evento dramático que faça o mercado ter um comportamento inesperado. A gente tem que estar protegido disso, afinal de contas, esse aqui é o método inquebrável. Eu estou aqui passando para todos vocês um conteúdo para preparar vocês para não quebrarem nunca mais. E para vocês não quebrarem nunca mais, a gente tem que estar preparado para qualquer coisa. O método de Monte Carlo nos ajuda a calcular qual é a probabilidade de 26 vezes a gente perder num investimento. Existe essa chance de eu tomar uma decisão de uma operação e perder 26 vezes? Será que sim? Será que não? O método de Monte Carlo traz essa possibilidade. Traz para a gente a visão que a gente precisa ter para entender, puxa, esse tipo de perfil de trade ou de investimento exige que eu tenha um capital ou um dinheiro na corretora desse tamanho, vai exigir que eu arrisque até tanto, porque pode eventualmente acontecer esse cenário e eu preciso estar protegido disso. É interessante a gente mencionar o método de Monte Carlo, porque existia uma técnica que as pessoas usam há mais de um século, tentam usar e fracassam. Já deu até... já apareceu até em filme, e não foi um só. Um exemplo aqui da tela é o Apostador, né? Que chama Martingale. Não vamos confundir Martingale com Monte Carlo. Monte Carlo é o cassino e veio daí o método estatístico de Monte Carlo, para a gente saber qual que é a possibilidade de algo acontecer. Martingale é uma coisa que foi criada muito antes do método estatístico de Monte Carlo ser desenvolvido. E o Martingale... Quem criou imaginou que poderia ser o segredo para não perder mais em nenhum jogo. E o Martingale basicamente seria você dobrar o seu risco cada vez que você perde. Perdeu? Dobra na próxima aposta. Perdeu de novo? Dobra de novo a última. Perdeu de novo? Dobra mais uma vez. Com a ideia de que uma vez que você acertasse, você pagaria todo esse prejuízo anterior. Eu já passei pela fase de Martingale de pôr à prova para ver se era possível ou não. E vi que não era.
E não é possível, eu vou mostrar o porquê. A gente, justamente com os estudos de Monte Carlo, os estudos estatísticos de Monte Carlo, a gente entende, e você vai ser capaz e pode entender, e eu vou dar alguns exemplos aqui, e esse exemplo que eu vou dar em seguida, você vai poder guardar para si. Você vai entender que podem existir eventos que nada salva uma gestão ruim. Martingale não salva. Nada é capaz de salvar uma sequência que possa acontecer desfavorável. E elas acontecem. Não é que elas podem acontecer, elas vão acontecer. Mais cedo ou mais tarde na carreira de todo trader e todo investidor. Se você for capaz de conhecer os seus números e estar ciente dessa situação, o que você vai poder fazer? Você vai poder fazer bem seus cálculos, calcular bem o seu risco para falar assim, eu vou rentabilizar mais que todo mundo, mais que a média, e ainda assim não vou quebrar. Porque se acontecer um evento muito raro, porém possível, eu vou estar protegido. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Essa aqui é uma tabela, e nessa tabela eu justamente trago esse exemplo. Imagina que você foi ao cassino de Monte Carlo, estudou o Martingale e decidiu jogar lá e falou, não, Garufi não tá certo não. O Martingale vai dar bom para mim, eu vou lá. E você começou pequenininho, com uma ficha de $1. Caso seja possível apostar com $1 em Monte Carlo, nós vamos supor que sim. E você começou a fazer as apostas na roleta. Você apostou $1 e você foi errando a sua aposta na roleta. Se acontecesse com você o que já aconteceu e o que é possível acontecer, que seriam 26 vezes você errar, e é possível. Aconteceu uma vez, vai acontecer de novo, caso já não tenha ocorrido. Você iria dobrando o seu risco. Ó. $1, errou. Arrisca 2, errou, arrisca 4, errou, arrisca 8. Errou, arrisca 16, errou de novo e vai dobrando. Até a 27ª jogada, quando você acertasse, você teria que ter 67 milhões de dólares disponível para conseguir sobreviver a essa sequência de 26 erros. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer com isso o seguinte. Vou até colocar a tela aqui cheia para a gente falar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não valeria a pena para alguém que tem disponível 67 milhões de dólares fazer qualquer jogo, investimento, nada com $1. Por que alguém com 67 milhões de dólares iria começar com 1? Porque esse evento de 26 ele é um evento raro, mas é possível. Então talvez por muitas vezes essa pessoa iria ganhar $2, $3, $2, $3, $4, $2, $3, $4, mas sempre com a chance de acontecer 26. Quanto essa pessoa ia rentabilizar de 67 milhões de dólares nessa estratégia? Se para quem tem o dinheiro suficiente não vale a pena, para quem não tem, é quebrar na certa. É definitivamente não dá certo. As histórias mais tristes que acontecem no mercado são histórias assim. De achar uma maneira de arriscar mais, de ir dobrando, de fazendo isso ou aquilo, com o objetivo de acreditar que vence o mercado por aí. Só que o fato é que por aí não se vence o mercado. Se você de fato não tem algo a mais. E tem coisa na aula 3 que a gente vai falar sobre isso, tá? Eu vou trazer agora e tomar uma água. Eu vou falar agora. E aí que a gente vai... Essa aula realmente é uma aula muito importante. E amanhã vai fazer muito sentido tudo isso para vocês. Essas 3 aulas vão mudar a visão de vocês de verdade. Sequência de stops versus o risco-retorno. Agora a gente entra num lugar que, de fato,
vai muito além do que a média dos traders entende. E aqui a gente diz, matematicamente, quanto menor o risco, maior a probabilidade de uma sequência de stops. A gente vai ver na tabela que eu vou colocar aqui. Inclusive essa tabela vem de uma planilha que eu vou pedir para a produção colocar o link no chat para que vocês possam baixar. Não fui eu que criei a planilha, eu encontrei ela, uma planilha muito interessante, e ela dá esse dado para a gente. Você pode fazer algumas simulações, eu vou deixar isso para vocês, vai ser muito útil para vocês conseguirem ter essa planilha. Nada melhor do que mostrar, do que a gente mostrar na prática. Eu tenho aqui, vocês vão ver aqui no canto direito da tela, uma tabela toda colorida. O que é a sequência de stops versus o risco-retorno? É simplesmente o seguinte. Se eu arrisco R$1 para buscar R$1 de retorno, ou seja, eu arrisco 1, busco 1, um risco-retorno de 1 para 1. Se para cada vez que eu arrisco 1, eu busco 1 de retorno, qual é a probabilidade de eu ter uma sequência de stops, assim como os 26 que aconteceram em Monte Carlo? Essa tabela ela mostra isso. A gente vê aqui, olha só, na direita, a probabilidade de perda que você tem. Qual é a sequência aqui em cima nessas colunas, a sequência de stops que você pode ter e qual é a probabilidade aqui. Então eu vou dar um exemplo mais tranquilo da gente ver, ó, e a gente pode voltar na planilha para dar uma olhada. Um operacional com 50% de probabilidade de acerto, ou seja, 50% de probabilidade de perda também, meio a meio. Aqui, ó, olha só a coluna. Isso aqui é a sequência de stops. Você tem 14% de chance de ter 15 stops em sequência. Isso no universo, eu fiz uma simulação num universo de 10 mil operações. Ou seja, a carreira de muitos investidores de médio e longo prazo e a carreira de muitos traders ou day traders, e no curto ou médio prazo também, coisa de alguns anos. Quer dizer, um trader ou um investidor que fique aqui por muitos anos, ele tem um operacional onde ele arrisca 1 e busca o mesmo 1, de lucro, de alvo. Ele não é que ele pode, ele vai ter, mais cedo ou mais tarde, 15 stops em sequência, ou até mais, né, produção? Até mais do que 15, porque 15 tem 14% de chance. Até você chegar numa faixa menor que 1%, vai ser muito mais que isso. O que quer dizer isso, Garuf? O que você quer dizer com isso? Quer dizer que então, puxa, eu tenho metade de chance de acertar e eu posso errar 15 vezes seguidas? Então alguma coisa está errada? Não. Você também tem 15%, os 14% de chance de acertar 15 vezes seguidas. Olha que maldição e que bênção ao mesmo tempo. Porque talvez quando você acerte 10 vezes seguidas ou 15, você possa pensar que você não erra mais. Agora eu vou aumentar meu risco. Eu não erro mais. Do mesmo jeito que o operador, o trader, o investidor com 14, 15 perdas seguidas acha que não sabe mais de nada, acha que foi tudo para o espaço, que alguma coisa está acontecendo, que o mercado não é para ele. Isso aqui é uma probabilidade real. É matemático. E tem como base eventos aleatórios. Vem lá de trás de Monte Carlo. Um operacional, onde um evento não tem nada a ver com o outro. Você comprou aqui a Petrobras, você vendeu aqui a Vale, você comprou aqui uma ação, você comprou aqui o dólar, você comprou aqui um commodity. Cada operação é uma operação. Você pode ter 15 stops seguidos e ainda assim ser lucrativo. Incrível, né? É conhecer os números que faz eu estar aqui hoje. E olha só, vou dar um outro exemplo. Isso aqui é bem a minha cara, um operacional com 45% de acerto. Eu, Garuf, em alguns operacionais que eu tenho, eu acerto 40, 45% das vezes. Eu erro mais do que eu acerto. E por eu errar mais do que eu acerto, eu tenho 40% de chance, 43% de chance de ter 15 stops em sequência. E já tive, recentemente,
12 stops sequenciais. Não cheguei a 15, não recentemente, mas cheguei a 12. É muito ruim, você se sente mal, você fala, puxa vida, eu não acerto um trade, não acerto uma decisão. Mas está na matemática, se está aqui na probabilidade, vai acontecer. Se está na probabilidade, vai acontecer. Tá? Enquanto existir 0,2% de chance, apesar de mínimo, ainda existe. Então, garoto, eu tenho que me preparar para 0,2%? Não necessariamente. Tem maneiras de você tomar essa decisão com um risco calculado, tá? Não necessariamente. E aqui eu quis dar um exemplo do outro lado. Tem gente que gosta de fazer operações com altíssima taxa de acerto, como se isso fosse a resposta. E aí que tá, olha só. O operacional com 80% de acerto. Logicamente, se você tem 80% de acerto, você tem um sacrifício, que é o seu lucro. Que é o lucro que você busca. É o sacrifício para poder acertar tanto assim. Mesmo acertando tanto, você ainda tem 2% de chance de errar 8 vezes seguidas. 0,4% de errar 9 vezes seguidas. Imagina você, para aí do seu lado agora, e pensa assim. Pensa no operador, no investidor ou no trader que tem 80% historicamente de acerto e erra 8, 9, 10 vezes seguidas. Tá na probabilidade, é possível. Como é que essa pessoa se sentiria? O que passaria na cabeça dela? Se ela não conhece os números, se ela não conhece a possibilidade, se ela não conhece a probabilidade disso acontecer. E aí, logicamente, vem a lei que é, para mim, a única lei que um investidor ou trader deveria seguir, a lei maior. A lei maior, que é a lei dos grandes números. E vamos ver junto aqui. Primeiro ponto da lei. Se algo pode acontecer dentro da probabilidade, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Essa aqui é a melhor, né, produção? Essa é a melhor. E o pior é que é verdade. Vai mesmo. Quanto maior a amostra, maior a confiança na repetibilidade desses números. O que quer dizer isso? Lembra que eu mencionei do jogo de moedas? Você com o seu amigo vão jogar 10 vezes para cima. Versus 10 mil jogadas. 10 mil jogadas de moeda, você tem muito mais confiança na probabilidade de cair cara ou coroa do que só 10. Por que, Garuf? Porque lembra que eu mostrei agora há pouco. Você tem 15%, você tem 14% de chance de algo com 50% cair de um lado só. Então você pode pegar o seu amigo, eu posso pegar aqui a produção e jogar com ele aqui, cara ou coroa, e acertar cara 10 vezes. E aí um vai falar pro outro, pô, essa moeda tá batizada? Não, a gente conhece. A gente sabe que tá dentro da probabilidade. A gente sabe que é possível. 10 mil já aumenta a amostragem. A probabilidade de 10 mil jogadas terem 10 mil por um lado é ínfima, se não inexistente na probabilidade. Então, quanto maior a amostragem, mais confiável fica, mais possível que esses números se repitam, mais você confia. E como é que a gente confia em fazer algo no mercado financeiro se a gente quiçá conhece os números? Por isso que conhecer os dados para construir uma gestão de verdade é tão importante. E no longo prazo, o resultado tende a voltar para a média. Então você vai ter uma média. O que você quer dizer com média, Garuf? Em média, cara ou coroa cai 50% em cara, 50% em coroa. Então se está caindo muito em cara, uma hora tende a voltar para a média? Tende. Quando? Quando voltar para a média. Quando volta para a média? Quando voltar para a média. O que quer dizer o seguinte, que eu não vou dobrar a minha aposta cada vez que ela não cair, que ela não voltar para a média, falando que uma hora vai voltar. Eu sei que ela retorna à média. A gente sabe que uma sequência de decisões de investimento, de trade, tendem a ter uma média de resultado. Mas o quanto aquilo vai para longe da média, a gente não aposta necessariamente. Eu não aumento a minha aposta necessariamente porque está perto ou longe da média.
Porque tem uma coisa no mercado financeiro que é muito diferente de outras coisas, especialmente de cassino e de jogos. E é isso que muitas vezes chateia um investidor e um trader, é pensar que bolsa é igual jogo. Normalmente, jogo, você tem um número finito de possibilidades de resultado. A bolsa não. A bolsa pode estar tudo bem hoje, amanhã ter alguma notícia muito ruim e tudo mudar. O rol de possibilidades é muito mais amplo. Por isso que o bom uso da inteligência dos números a nosso favor permite que a gente sobreviva dia após dia, ano após ano. É assim que fazem os grandes investidores, os grandes traders. É dia após dia, ano após ano. E aliás, relembrando, entender os números, que a gente bateu de novo nessa aula bastante, planejar os riscos, entender como você arrisca, entendendo tudo isso. Eu tenho certeza que você agora entende muito mais sobre números e nem chegou na aula de amanhã ainda. Já entende muito mais os números que você entendia. Coloca no chat se você não está entendendo muito mais coisa. Uma coisa importante, não sabotar ganhos. Quando você entende seus números, você sabe como você deve calibrar o seu estilo operacional para maximizar os seus ganhos sempre. E é lógico repetir o processo. O mercado ele não se resume a você encontrar uma fórmula e deixa que vai. É um processo contínuo de entendimento, compreensão, processamento daquilo que você está recebendo de dados, quer dizer, entender os seus números, observar eles, entender se eles estão indo no caminho que eles deveriam ir e continuar mantendo isso, não sabotando ganhos, sempre mantendo o risco planejado, sempre repetindo esse processo, tá bom? Eu vou trazer a minha tela para a tela cheia, tá bom? E claro, o motivo de você estar aqui é para entender o que eu faço, para ser consistente no mercado financeiro. A consistência, ela é a chave de verdade daqueles 1% que vencem na Bolsa de Valores. E eu garanto, o que eu ensino, você nunca ouviu outro trader falar. Eu tenho certeza disso. Eu quero ver o comentário de vocês todos no chat, tá? Para manter os seus ganhos consistentes, não adianta você ganhar 10 vezes num dia e perder 20 vezes no outro. Existe ali uma gestão de risco no curto prazo e no longo prazo. Para o longo prazo, isso também é fundamental, tá? A gestão no longo prazo é entender esses números, mas eles multiplicados num tempo maior. Tudo isso que eu falei aqui não se dá somente num investimento, numa operação, em um trade. Se dá também ao longo do tempo, ao longo de meses, ao longo de anos. É uma gestão que você vai colocando em toda a visão do seu resultado. Não é só operação a operação. Para quem é um trader, não é só no dia a dia, no trade a trade. Para quem é investidor, não é só numa semana ou num mês. Você leva isso para o longo prazo, para você entender bem como está a sua curva, para você conhecer o teu próprio resultado e saber cada vez mais manter ele ótimo, sem sabotagem, etc. Depois, olha só, depois que você terminar de assistir essa aula aqui, tá? Eu vou pedir um negócio para você assistir esse conteúdo de novo. Você já vai ter percepções bem diferentes de como a bolsa se comporta. Pode acreditar. A gente, o ser humano, a gente funciona bem nessa base de replay, de reassistir para poder processar melhor, especialmente tudo que a gente aprende. Do mesmo jeito que o replay de mercado que se usa para praticar operações no mercado financeiro, que os traders usam, é tão efetivo para entender o que se faz. Você visualiza ali tudo que você aprendeu na prática várias e várias vezes. Coloca isso na prática, que é importante, tá? E na próxima e mais importante aula do Método Inquebrável, eu vou contar mais detalhadamente sobre a estratégia que vai ser o game changer para você no mercado financeiro. Como entender até onde a gente vai para realmente mudar a nossa visão de mercado. Se você achava
que só ser consistente era o segredo, qual é a chave para ser consistente, você se enganou. Tem muito mais coisa para você descobrir. Além disso, eu vou entrar no detalhe do curso completo do Método Inquebrável, que eu vou abrir inscrição nos próximos dias. E você vai poder fazer já a sua pré-inscrição para disputar uma das vagas. Eu espero que você tenha aprendido muito e gostado dessa segunda aula. A estratégia Game Changer que você precisa para se tornar inquebrável na bolsa e ter retorno muitas vezes mais relevante está prestes a ser já revelada na próxima aula. Eu vou te contar os maiores segredos e técnicas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Para garantir que você vai receber isso e você vai estar nessa aula, vai ter um link para vocês aí, não perderem nada do que vem por aí. E lembra, não deixa de colocar um alarme no seu celular, tá? Já para amanhã, isso vai fazer toda a tua diferença na sua jornada, não perder a aula de manhã. E se você curtiu essa segunda aula, compartilha com seus amigos, compartilha com quem precisa todo esse nosso conteúdo. E lembre-se sempre, cada aula que você acompanha te aproxima mais da consistência no mercado financeiro e dos seus objetivos. Não adianta sobreviver do mercado, é preciso fazer dele uma verdadeira máquina de rentabilizar dinheiro, com consistência e segurança sempre. Agora, antes de ir, eu quero te deixar com uma pergunta. Diz para mim o que você vai realizar quando tiver aprendido a ser mais consistente e nunca mais quebrar na bolsa de valores. Te vejo amanhã. Um grande abraço e bom descanso. A gente está junto amanhã. Valeu. Tchau, tchau.